8 pessoas que você não vai acreditar que existem. Existem um total de mais de 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, e cada uma com suas características únicas. E com certeza você vê vários e vários desconhecidos diariamente. É bem capaz que você já tenha visto algum desconhecido na rua que despertou atenção por conta de alguma característica peculiar. E por fim, eu acabo te perguntando, será que você já viu de tudo? Porque hoje vamos apresentar a vocês as pessoas mais extraordinárias do mundo. São histórias que desafiam a lógica por possuírem características tão raras que parecem que acabaram de sair de algum filme de ficção. Cada uma dessas pessoas provam que a realidade ela ainda pode ser mais surpreendente do que a imaginação. Então já deixa o like e vem descobrir com a gente um pouco mais sobre essas pessoas um pouco anormais. Em primeiro lugar, falaremos sobre Francisco Domingos Joaquim, ou para os mais próximos, o Homem da Boca Gigante. Francisco é natural de Angola, e o que mais o impressiona e chama a atenção de todos é que sua boca pode chegar a uma abertura de 17 centímetros de largura. Essa característica peculiar lhe garantiu uma vaga dentro do Guinness Book, claro, e como a maior boca do mundo. Cara, imagina os vizinhos desse cara. Porque assim, já que ele tem uma boca grande, se esse cara começar a ser fofoqueiro ou curioso, estamos ferrados. E para vocês terem uma ideia do quão grande é a sua boca, ele consegue colocar até uma lata de refrigerante inteira dentro dela. E detalhe, ele não encontra dificuldades. Desde jovem, Francisco notou que sua boca era um pouco maior do que as dos outros. Mas foi apenas quando seus vídeos começou a viralizar na internet que ele começou a ganhar alguma fama ou algum reconhecimento bem diferente por conta de sua peculiaridade. Sua fama o levou a se apresentar em diversos programas espalhados pelo mundo e até mesmo participar de competições de talento, impressionando audiências em diversos lugares por conta de sua boca extremamente grande. Apesar de sua condição midiática, Francisco ele aprendeu a lidar com isso e começou a levar isso de uma forma bem mais humorada. Francisco conseguiu tirar algo extremamente positivo de algo que seria uma crítica ou algo ruim para ele. De certa forma, ele acaba inspirando as pessoas por conta de sua habilidade em comum. E o que poderia ser um grande problema acabou se tornando um ícone de sua carreira. Atualmente, Francisco ainda continua aparecendo em alguns eventos, realizando algumas aparições públicas e assim mantendo a sua fama ela se prolongando durante um tempo. Com isso, ele acaba despertando curiosidade de tanto cientistas quanto pesquisadores, quanto os médicos, que estudam a extrema elasticidade de seus músculos faciais. Em segundo lugar, falaremos sobre Keith Martin, ou também para os íntimos, o homem mais pesado do mundo. Keith Martin, ele era do Reino Unido, e o que o impressionou o mundo é que ele pesou até mesmo 444 quilos. Dessa maneira, ele acabou sendo considerado como o homem mais pesado do mundo. Durante anos, o seu consumo calórico ele era aproximadamente de 20 mil calorias. Isso acabou trazendo algumas complicações em sua estrutura óssea, no ganho de peso, e com isso ele teve que ficar preso em sua casa durante décadas. Desde sua infância, Keith sempre encontrou diversas dificuldades com o seu peso. Na realidade, quando era garoto, ele percebia que seu peso era maior do que os outros, mas isso foi se agravar ainda mais na sua fase adulta, quando passou a depender exclusivamente de ajuda de cuidadores para fazer as suas tarefas mais básicas. Sua condição física acabou despertando muita atenção de mídias e também de médicos, tornando-se um caso emblemático sobre a obesidade extrema. Após anos de luta com a sua condição, Keith então decidiu fazer uma cirurgia de redução de estômago, na esperança de melhorar a sua qualidade de vida. Embora tenha conseguido perder uma grande quantidade de peso após a cirurgia, os danos causados por longos anos com sua obesidade acabaram trazendo danos para sua saúde de forma severa que infelizmente se tornaram irreversíveis. Lamentavelmente, Keith faleceu em 2014 por conta de complicações médicas, mas sua história serviu como um alerta global para os riscos da obesidade extrema e também sobre o conceito de saúde e bem-estar. Em terceiro lugar, falaremos sobre Ronnie e Donnie Gallion, os gêmeos siameses mais velhos do mundo. Ronnie e Donnie Gallion nasceram em 1951 nos Estados Unidos e viveram impressionantes 68 anos juntos, tornando-se assim os gêmeos siameses mais velhos do mundo. Unidos pelo abdômen, tanto Ronnie e Donnie, eles acabaram enfrentando diversos tipos de problemas. Eles compartilhavam seus órgãos digestivos e, por isso, enfrentaram desafios desde o seu nascimento. Desde pequeno, a vida dos irmãos sempre foi repleta de desafios. Por conta da sua condição anormal,
sua família acabou demorando muito tempo para poder tentar entender o que poderia fazer, cuidar deles de uma certa forma e acabaram enfrentando dificuldades financeiras. E por conta disso, ficava difícil ter algumas necessidades médicas mais precisas, o que levou Ron e Donnie a acabar trabalhando de um jeito um pouco peculiar também. Eles participavam de feiras e espetáculos em circos, e isso ocorreu durante grande parte de suas vidas. Essas escolhas lhes permitiu não apenas sustentar a sua família, mas também usar isso como um meio para poder se inteirar com a sociedade. Apesar das dificuldades, os irmãos sempre se manteram firmes e fortes e também inseparáveis. Bem, literalmente, né? Com o passar dos anos, a saúde deles começaram a se deteriorar conforme o tempo, devido ao envelhecimento e complicações atípicas que eles obtinham por ser gêmeos siameses. No entanto, Ron e Donnie permaneceram unidos até o fim, falecendo em 2020, repleto de pessoas próximas, amigos e também de seus entes queridos. A história deles é um exemplo de resiliência e superação, mostrando como o apoio mútuo e o amor podem transformar desafios em grandes conquistas. Em quarto lugar, falaremos para vocês sobre Jyoti Ang. Ela era considerada a menor mulher do mundo. Nascida na Índia, Jyoti tinha apenas 62,8 centímetros. Isso se dava por conta de um tipo de nanismo chamado acondroplasia. Apesar de seu tamanho, Jyoti sempre teve pensamentos grandiosos e nunca permitiu que a sua condição a limitasse para algo. Desde pequena, Jyoti enfrentou diversos tipos de dificuldades, e um deles é o preconceito por conta de sua altura. No entanto, ela sempre demonstrou uma enorme força de vontade para poder conquistar os seus sonhos. E então, foi lá em 2011 que Jyoti ela conseguiu seu reconhecimento e acabou ganhando o nome oficialmente como a menor mulher do mundo pelo Guinness Book, o que a tornou de certa forma uma celebridade de forma instantânea. A partir desse momento, sua vida mudou de forma completa. Ela começou a viajar pelo mundo, dando entrevistas e participando de eventos internacionais. E ela também chegou a arriscar até mesmo uma carreira de atriz e ficou famosa por seu papel na série American Horror Stories Freak Show. Atualmente, Jyoti continua ativa na mídia, compartilhando sua história de superação e incentivando pessoas que também sofrem da mesma condição não desistirem de seus sonhos, e incentivando cada vez mais essas pessoas a entender que suas limitações não definem quem vocês são. Ela utiliza a popularidade para conscientizar cada vez mais pessoas sobre o nanismo e combater o preconceito de forma assertiva a pessoas que sofrem preconceito por conta de sua condição. Em quinto lugar, Chandra Bahadur Dang, o homem mais baixo da história. Chandra era nativo do Nepal. Foi o homem mais baixo registrado em toda a história, medindo apenas 54,6 centímetros de altura. É como você pegar duas réguas de 30 centímetros, uni-las e imaginar uma pessoa menor do que isso. Chandra passou a maior parte de sua vida em uma vila remota lá no Nepal, de certa forma desconhecido pelo mundo exterior. Ele nasceu com uma condição também anormal, chamado de nanismo primordial, um tipo de nanismo que afeta diretamente o crescimento dos ossos e também dos órgãos internos. Apesar de seu tamanho minúsculo, ele tinha uma vida completamente saudável e o mais engraçado é que ele era completamente ativo e alegre por conta de sua condição. Até os seus 72 anos, ele não tinha sido medido de forma oficial e nem recebido nenhum tipo de atenção internacional. Somente em 2012, após ele ter um breve encontro com alguns pesquisadores e cientistas, foi constatado que ele detinha o menor tamanho de homem do mundo. Então ele foi oficialmente declarado pelo Guinness Book também e ganhando assim sua fama internacional. Após ganhar notoriedade, ele começou a viajar pelo mundo inteiro e também conhecer pessoas com condições raras. Ele se tornou um símbolo de inspiração, superação e também aceitação. Infelizmente, ele veio a falecer em 2015 por conta de complicações médicas também. Mesmo assim, sua história continua sendo um exemplo de como as pessoas mais pequenas conseguem ter impactos grandiosos na vida de outras pessoas. Em sexto lugar, falaremos sobre Paul Alexander. Este era conhecido como o Homem de Pulmão de Ferro. Galera, vale ressaltar que quando falamos sobre pulmão de ferro, não é no sentido literal. Isso te gerou alguma curiosidade, né? Vambora que eu vou continuar falando para você. Paul Alexander, ele foi um dos últimos sobreviventes sobre uma epidemia de poliomielite. Essa epidemia, ela aconteceu nos Estados Unidos
e ela deixava uma pessoa com uma condição chamada de pulmão de ferro, onde ela precisava disso para sobreviver. A poliomielite, ela foi uma epidemia viral que atacava diretamente o sistema nervoso. E isso o deixou paralisado do pescoço para baixo, e acreditem, isso aconteceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. O pulmão de ferro é um dispositivo criado para poder auxiliar na respiração de pessoas que sofreram por conta da poliomielite e acabaram não conseguindo respirar mais de forma sozinha. Paul foi colocado dentro de uma máquina em 1952 com umas expectativas extremamente baixas. Foi quando então ele surpreendeu a todos e sobreviveu durante décadas. Mesmo com as limitações físicas que tinha, Paul não se deixou abater em momento algum. Ele aprendeu a falar enquanto usava o pulmão de ferro e ele criou um método para poder se comunicar, porém ele usava um bastão na boca. Paul gostava muito de estudar. Com isso, ele se formou em Direito, se tornou um advogado e a sua especialização, é lógico, passou a atuar defendendo pessoas que tinham também algum tipo de deficiência. Acha que para por aí? Negativo. Além de advogado, Paul ainda se tornou escritor e também palestrante, compartilhando sua história incrível com o restante do mundo. Ele se adaptou à tecnologia moderna, utilizando computadores com reconhecimento de voz, e com isso, ele manteve a sua presença ativa na internet. Então, lembra aquele homem que entrou dentro de uma máquina em 1952 com nenhuma expectativa médica de dar certo? Então, Paul chegou a seus 78 anos. Mas infelizmente em 2024 ele veio a falecer. Mas mesmo assim, Paul deixou um legado para nós até os dias de hoje, tornando-se exemplo em resiliência, inteligência e também força de vontade, mostrando que, mesmo diante de todas as adversidades que obteve em sua vida, ele nos mostrou que é possível viver uma vida cheia de propósito e repleta também de significado. Em 7º lugar, Abu Bajandar, o Homem-Árvore. Abu era natural de Bangladesh. Ele sofre de uma condição genética extremamente rara, chamada de epidermodisplasia verruciforme. Cara, que nome difícil! Essa doença, ela provoca crescimento de verrugas de formas anormais, que se assemelham à casca de árvores. Elas geralmente costumam crescer na parte das mãos e também nos pés. Desde a infância, Abu começou a reparar que crescia muitas verrugas em suas mãos, e ele notou, com o passar do tempo, as suas verrugas cresciam cada vez mais, cobrindo seus dedos tanto das mãos quanto dos pés, trazendo assim uma dificuldade para tarefas básicas, tanto quanto comer, beber água, se vestir e até mesmo andar. Por ser uma condição rara e pouco estudada, acaba que não existe uma cura definitiva sobre seu problema. Suas mãos e seus pés se transformaram completamente, fazendo assim os moradores locais que moravam perto dele trazer o apelido de o Homem-Árvore. A história de Abu chamou a atenção da comunidade médica internacional e ele passou por mais de 25 cirurgias para poder trazer um pouco mais de funcionalidade para suas mãos e seus pés e tentar restaurar uma vida normal para ele. Inicialmente, os médicos conseguiram retirar uma grande quantidade de suas verrugas, tanto das mãos quanto dos seus pés. Isso acabou trazendo um pouco de esperança que ele teria uma vida normal. No entanto, a condição retornou e com isso, infelizmente, as suas verrugas retornaram a crescer de forma normal, forçando-o assim a continuar um tratamento intensivo para tentar trazer uma funcionalidade para sua vida. Abu segue com acompanhamento médico até os dias de hoje e luta por um tratamento eficaz que não só remova as suas verrugas, mas também que as impeçam de crescer. Sua história não chama atenção apenas por conta de sua condição rara, mas também evidencia os desafios enfrentados por pacientes que possuem condições raras, que vivem em países onde há recursos médicos limitados. Em 8º e último lugar, o mais impressionante, Muhammad Khalil, o garoto que tinha as mãos gigantes. Muhammad era um garoto lá da Índia. Nasceu com uma condição rara e não diagnosticada. Com isso, ele acabou enfrentando um desafio também atípico. Suas mãos cresceram de forma desordenada e acabou sendo desproporcional para o seu corpo. Desde pequeno, seus pais perceberam que as mãos de Khalil
crescia de forma desordenada e acelerada. No entanto, por viver em zona rural com uma medicina também limitada, sua condição ela permaneceu sem um diagnóstico prévio. E isso ocorreu por anos. Com o tempo, suas mãos atingiram proporções enormes, dificultando sua capacidade de realizar tarefas básicas, tais como se alimentar, segurar objetos e até mesmo vestir roupas. Além de sua dificuldade física, Kalin enfrentou o maior problema de até hoje em toda a sociedade, que é o preconceito por seus pais. Algumas pessoas acreditavam e até falavam para Kalin que sua condição era como se fosse um castigo divino, o que levou rapidamente a ter um isolamento social e acabou também abandonando as escolas, trazendo mais dificuldades para o seu dia a dia. Sua família enfrentava também dificuldades financeiras. Inicialmente, tiveram pouquíssimas opções de tratamento. No entanto, sua história também chamou a atenção de médicos e pesquisadores, que passaram a estudar o seu caso mais de perto. Após ganhar notoriedade, médicos se sensibilizaram com o caso do garoto e acabaram realizando diversos tipos de cirurgias para poder reduzir suas mãos. Essas intervenções diretamente melhoraram a sua qualidade de vida, mas ele ainda enfrenta diversos desafios, pois sua condição ela ainda continua afetando as suas mãos para o crescimento. Hoje, Kalin e sua família ainda buscam maneiras para poder melhorar a sua condição de vida, para tentar alguma estabilização de crescimento de suas mãos. Seu caso está sendo estudado por médicos ao redor do mundo, que tentam entender melhor as causas e possíveis soluções para evitar o crescimento de suas mãos. Assim como Abu Bajandar, o Homem-Árvore, a história de Kalin também tem algo em comum. Elas destacam os desafios que pessoas com doenças raras encontram no dia a dia. E sabe o que eles têm mais em comum? É que ambos possuem proporções médicas limitadas e, por falta de cuidados especializados, acabam sofrendo por conta de suas condições raras. O mundo está repleto de pessoas extraordinárias que desafiam os limites do corpo humano e até mesmo da ciência, seja por condição genética rara, doenças incomuns ou até mesmo uma força de vontade que é inexplicável. Esses indivíduos nos mostram como o nosso corpo ele pode ser capaz de produzir transformações realmente impressionantes. Suas histórias não despertam apenas a curiosidade, elas também nos trazem um ensinamento sobre valorizar as nossas vidas e enxergarmos os nossos problemas com uma nova perspectiva. Será que os nossos desafios são tão grandes quanto imaginamos? E se você chegou aqui, com certeza você se impressionou com algum desses casos que acabamos de citar. E se você, assim como eu, é um bom curioso e quer saber mais sobre histórias impressionantes, nos conte aqui qual delas mais te impactou. Se você conhece alguma condição extraordinária e algum caso que não foi citada, comenta aqui embaixo pra gente poder bater um papo e conversar um pouco mais sobre. Quase que eu esquecendo. Não deixa de deixar o like aí não, cara. Se inscreve no canal. Todo dia a gente tá aqui junto, aprendendo junto, desbravando o mundo sobre novos mistérios, novas curiosidades. E tu vai esquecer disso, cara. E se você gosta de mais curiosidade, não perca os próximos vídeos. Até a próxima, galera. Fui!